Joaquim Pinto de Oliveira foi um homem escravizado e da São Paulo e ficou conhecido como Tebas. Ele até pouco tempo não sabia exatamente sua real existência, se ele realmente tinha existido e tudo mais. Era envolto numa lenda até que se encontraram documentos provando sua existência, não só, mas também o seu trabalho, né? E depois de passado esse processo de apagamento tão longo, ele agora, em 2018, foi reconhecido como arquiteto. E o Tebas é porque é uma expressão em quimbundo, uma língua africana, que quer dizer uma pessoa que exerce o seu ofício com excelência. E por isso ele ganhou esse apelido, Tebas. É, E então há pouco tempo também saiu, há alguns anos saiu o livro Tebas, um, o arquiteto negro na São Paulo escravocrata. E eu vou deixar o link aqui disponível, gratuito, né? E ele foi organizado pelo jornalista e escritor Abílio Ferreira, com outros pesquisadores. E ele faz então esse esforço, né, para tirar o Tebas desse esquecimento, desse apagamento, dessa invisibilidade desse mestre da cantaria. Cantaria é a especialidade de Tebas, que era talhar blocos brutos de pedra e transformá-los em sólidos geométricos. E, bom, é, ele desenvolveu alguns trabalhos, né, onde alguns ainda estão de pé. Ele desenvolveu trabalhos no Cruzeiro de Pedra em Itu, nas fachadas do convento de São Bento e de São Francisco do Carmo, que é a igreja da Ordem Terceira do Carmo, e da Igreja das Chagas de Seráfico Pai São Francisco, tudo de São Paulo, né? Entre todos os outros feitos marcantes que agora podem ser conhecidos, né? Ele era conhecido por fazer a ornamentação das igrejas. E, como falei, assim, ele era especialista no ofício de talhar e aparar pedras. E foi muito impactante na São Paulo, que estava passando por um processo de modernização, né? O Tebas ele nasceu em 1721 e morreu em 1811. Então, antes as casas, os edifícios em São Paulo feitos de taipas, né, com construções de barro e com as possibilidades assim, muito limitadas, né? Então, o Tebas trabalhando nessas igrejas, nesses edifícios já modernizados, né, auxiliou muito nessa São Paulo mais contemporânea, inclusive, porque tem trabalhos até hoje em pé, né? E ele era muito requisitado, inclusive, por ordens religiosas, né? Porque eram essas as que tinham condições financeiras, né, de financiar os seus próprios edifícios, os próprios trabalhos, né? Ele veio de Santos, trazido por um mestre pedreiro português, cujo nome era Bento de Oliveira, e que foi para São Paulo, né, como uma oportunidade de trabalho, levando o Tebas com ele. E eu estava falando dessas obras que ainda estão de pé, que são, por exemplo, a da Ordem Terceira do Carmo, e da Igreja das Chagas do Seráfico Pai São Francisco, que estão na capital de São Paulo. Mas também teve um chafariz que ficou icônico, mas foi derrubado, né? É o chafariz no centro de São Paulo, onde as pessoas, negros e negras escravizados, iam para pegar água, né, no chafariz público, e ele foi demolido depois do processo de modernização, né, quando veio a canalização da água para o centro de São Paulo. Mas ele foi o primeiro chafariz público da cidade, construído pelo Tebas, né, que nessa época já não, né? Nessa época estava aforreado.
Mas a alforria dele só aconteceu quando ele tinha entre 57 e 58 anos. Então é muito tempo, né, na verdade. E aí esse sistema de águas lá, que depois foi um sistema que canalizou as águas do rio Anhangabaú, do Ribeirão Anhangabaú, né? Então, 200 anos depois, em 2018, o Tebas foi reconhecido como arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Depois que esses documentos oficiais da existência do trabalho dele foram localizados pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e revelaram então, tintim por tintim, os trabalhos realizados por ele para as ordens religiosas, né? E assim como Tebas, né, muitas pessoas escravizadas, negros e negras escravizados, vieram do continente africano com suas habilidades, né? Muitos eram mestres no ferro, nas construções, muitos eram médicos e eram pessoas que sabiam de todas as áreas, né? E que foram trazidas para cá como escravizados e sem exatamente os diplomas que a gente tem hoje em dia, né? Sem passar pelas faculdades que a gente tem hoje em dia, né? Então o Tebas também simbolicamente, né, depois de tantos anos, foi reconhecido como arquiteto, para a gente lembrar desse tipo de desumanização que as pessoas passaram, que inclusive perderam nomeação de suas profissões, né? Então, o processo de reconhecimento do Tebas foi depois que aconteceu o processo de reconhecimento do Luiz Gama, que foi, né, um cara que nasceu escravizado, e depois ele tornou-se rábula, né, que é uma pessoa que entende das leis, mas não é exatamente advogado. Ele não conseguiu fazer a sua faculdade de advocacia, mas ele defendeu muitas pessoas e conseguiu libertar mais de 500 pessoas através do seu trabalho. Era possível ele advogar, né? E ele foi reconhecido em 2010 pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, como advogado, finalmente, né? Então, inspirado por essa homenagem, assim, né, digamos, né, homenagem não, um reconhecimento, né, o Ramatiz Jacino, que é um historiador, né, um militante do movimento negro desde os anos 70, ele cobrou, de certa forma, o reconhecimento também do Tebas, que foi dado em 2018. Então, é uma das coisas que a gente precisa lembrar e reconhecer, né, como esse pessoal que passou por agruras infinitas e ainda assim conseguia, de que forma, né, de um esforço hercúleo, né, trabalhar e fazer seus trabalhos serem reconhecidos ao longo do tempo, né? Como foi o do Tebas, ele conseguiu a sua alforria exatamente por causa dos seus trabalhos, né? Mas claro que a gente sabe que é muito pouco, é uma gotinha de reconhecimento numa vida inteira de trabalhos forçados, né? Então o Tebas é uma dessas figuras importantes e essenciais para a gente relembrar da história brasileira.